Rui Mauro Marini. Postscriptum Pitum, sobre a dialética da dependência. Inicialmente, minha intenção foi a de escrever um prefácio ao ensaio precedente. Mas é difícil apresentar um trabalho que é por si mesmo uma apresentação. Dialética da dependência não pretende ser senão isto, uma introdução à temática de investigação que me vem ocupando e às linhas gerais que orientam este trabalho. Sua publicação tem o propósito de adiantar algumas conclusões a que tenho chegado, suscetíveis talvez de contribuir com o esforço de outros que se dedicam ao estudo das leis de desenvolvimento do capitalismo dependente, assim como com o desejo de oferecer a mim mesmo a oportunidade de contemplar, no seu conjunto, o terreno que busco desbravar. Aproveitarei, pois, este postscriptum pitum para esclarecer algumas questões e desfazer certos equívocos que o texto tem suscitado. Com efeito, apesar do cuidado posto em matizar as afirmações mais conclusivas, sua extensão limitada levou a que as tendências analisadas se traçassem em grandes linhas, o que lhe conferiu muitas vezes um perfil muito destacado. Por outra parte, o nível mesmo de abstração do ensaio não propiciava o exame de situações particulares, que permitissem introduzir no estudo um certo grau de relativização. Sem pretender justificar-me com isso, os inconvenientes mencionados são os mesmos a que alude Marx quando adverte, início da citação de Karl Marx, abre aspas. Teoricamente, se parte do suposto de que as leis da produção capitalista se desenvolvem em estado de pureza. Na realidade, as coisas ocorrem sempre aproximadamente. Mas a aproximação é tanto maior quanto mais desenvolvida se faz a produção capitalista e mais se elimina sua mescla e entrelaçamento com os vestígios de sistemas econômicos anteriores. Fecha aspas Karl Marx. Por conseguinte, uma primeira conclusão a destacar é precisamente a de que as tendências assinaladas em meu ensaio incidem de forma diversa nos diferentes países latino-americanos, segundo a especificidade de sua formação social. É provável que, por deficiência minha, o leitor não perceba um dos supostos que informam minha análise, o de que a economia exportadora constitui a transição a uma autêntica economia capitalista nacional, a qual somente se configura quando emerge ali a economia industrial, e que as sobrevivências dos antigos modos de produção que regiam a economia colonial determinam ainda, em grau considerável, a maneira como se manifestam nesses países as leis de desenvolvimento do capitalismo dependente. A importância do regime de produção escravista na determinação da atual economia de alguns países latino-americanos, como por exemplo o Brasil, é um fato que não pode ser ignorado. Um segundo problema se refere ao método utilizado no ensaio, explicitado na indicação da necessidade de partir da circulação para a produção, para empreender depois o estudo da circulação que essa produção engendra. Isso, que tem suscitado algumas objeções, corresponde rigorosamente ao caminho seguido por Karl Marx. Basta recordar que em O Capital, as primeiras seções do livro 1 estão dedicadas a problemas próprios da esfera da circulação, e somente a partir da terceira seção se entra no estudo da produção. Do mesmo modo, uma vez concluído o exame das questões gerais, as questões particulares do modo de produção capitalista se analisam de forma idêntica nos dois livros seguintes. Mas além da exposição, isso tem a ver com a essência mesma do método dialético, que faz coincidir o exame teórico de um problema com seu desenvolvimento histórico. Assim, essa orientação metodológica não só corresponde à fórmula geral do capital, mas também dá conta da transformação da produção mercantil simples em produção mercantil capitalista. A sequência se aplica com mais forte razão quando o objeto de estudo está constituído pela economia dependente. Não insistamos aqui na ênfase que os estudos tradicionais sobre a dependência dão ao papel desempenhado pelo mercado mundial, ou, para usar a linguagem desenvolvimentista, pelo setor externo. Destaquemos o que constitui um dos temas centrais do ensaio, no começo de seu desenvolvimento. A economia dependente se encontra inteiramente subordinada à dinâmica da acumulação nos países industriais, a tal ponto que é em função da tendência à queda da taxa de lucro nestes, isto é, da maneira como ali se expressa a acumulação de capital, que esse desenvolvimento pode ser explicado. Somente na medida em que a economia dependente vai se convertendo de fato em um verdadeiro centro produtor de capital, com sua fase de circulação incorporada, o que alcança sua maturidade ao se constituir ali um setor industrial, é que se manifestam plenamente nela suas leis de desenvolvimento, que representam sempre uma expressão particular das leis gerais que regem o sistema em seu conjunto.
A partir desse momento, os fenômenos da circulação que se apresentam na economia dependente deixam de corresponder, primariamente, a problemas de realização da nação industrial a que ela está subordinada, para se tornar, cada vez mais, problemas de realização referidos ao próprio ciclo do capital. Cumpre considerar, ademais, que a ênfase nos problemas de realização somente seria censurável caso se fizesse em detrimento do que cabe às condições em que se realiza a produção, e não contribuísse para explicá-las. Portanto, ao constatar o divórcio que se verifica entre produção e circulação na economia dependente, e ao sublinhar as formas particulares que esse divórcio assume nas distintas fases de seu desenvolvimento, insistiu-se em 2 pontos. Primeiro, no fato de que esse divórcio se gera a partir das condições peculiares que adquire a exploração do trabalho nessa economia, condições que denominei superexploração. Segundo, na maneira como essas condições fazem brotar, permanentemente, desde o seio mesmo da produção, os fatores que agravam o divórcio e o levam, ao se configurar a economia industrial, a desembocar em graves problemas de realização. 2 momentos na economia internacional. É nessa perspectiva que poderemos avançar para a elaboração de uma teoria marxista da dependência. No ensaio tratei de demonstrar que é em função da acumulação de capital em escala mundial, e em particular em função de seu instrumento vital, a taxa geral de lucro, que podemos entender a formação da economia dependente. No essencial, os passos seguidos foram examinar o problema desde o ponto de vista da tendência à baixa da taxa de lucro nas economias industriais e colocá-lo à luz das leis que operam no comércio internacional e que lhe dão o caráter de intercâmbio desigual. Posteriormente, o foco de atenção se desloca para os fenômenos internos da economia dependente, para prosseguir depois na linha metodológica já indicada. Dado o nível de abstração do ensaio, preocupei-me tão somente, ao desenvolver o tema do intercâmbio desigual, com o mercado mundial capitalista em seu estado de maturidade, isto é, submetido plenamente aos mecanismos de acumulação de capital. Convém, entretanto, indicar como esses mecanismos se impõem. A diversidade do grau de desenvolvimento das forças produtivas nas economias que se integram ao mercado mundial implica diferenças significativas em suas respectivas composições orgânicas do capital, que apontam para distintas formas e graus de exploração do trabalho. À medida que o intercâmbio entre elas vai se estabilizando, tende a cristalizar-se um preço comercial cujo termo de referência é, mais além de suas variações cíclicas, o valor das mercadorias produzidas. Em consequência, o grau de participação no valor global realizado na circulação internacional é maior para as economias de composição orgânica mais baixa, isto é, para as economias dependentes. Em termos estritamente econômicos, as economias industriais se defrontam com essa situação recorrendo a mecanismos cujo resultado extremo é restabelecer as diferenças iniciais em que se dava o intercâmbio. Assim, lançam mão do aumento da produtividade, com o fim de rebaixar o valor individual das mercadorias em relação ao valor médio em vigor e de elevar, portanto, sua participação no montante total de valor trocado. Isso se verifica tanto entre produtores individuais de uma mesma nação quanto entre as nações competidoras. Entretanto, esse procedimento, que corresponde ao intento de burlar as leis do mercado mediante a aplicação delas mesmas, implica a elevação de sua composição orgânica e ativa a tendência à queda de sua taxa de lucro, pelas razões já assinaladas. Como se viu, a ação das economias industriais repercute no mercado mundial no sentido de inflar a demanda de alimentos e de matérias-primas. Mas a resposta que lhe dá a economia exportadora é rigorosamente inversa. Em vez de recorrer prioritariamente ao aumento da produtividade, ela se vale de maior emprego extensivo e intensivo da força de trabalho. Em consequência, baixa sua composição orgânica e aumenta o valor das mercadorias produzidas, o que faz elevar simultaneamente a mais-valia e o lucro. No plano do mercado, isso leva a que melhorem, em seu favor, os termos do intercâmbio, onde havia se estabelecido um preço comercial para os produtos primários. Obscurecida pelas flutuações cíclicas do mercado, essa tendência se mantém até a década de 1870. O crescimento das exportações latino-americanas conduz, inclusive, a que comecem a se apresentar saldos favoráveis na balança comercial, que superam os pagamentos por conceito de amortização e juros da dívida externa, o que está indicando que o sistema de crédito concebido pelos países industriais
e que se destinava primariamente a funcionar como fundo de compensação das transações internacionais, não é suficiente para reverter a tendência. É evidente que, independentemente das demais causas que atuam no mesmo sentido e que têm a ver com a passagem do capitalismo industrial à etapa imperialista, a situação descrita contribui para motivar as exportações de capital para as economias dependentes, uma vez que os lucros são ali consideráveis. Um primeiro resultado disso é a elevação da composição orgânica do capital em ditas economias e o aumento da produtividade do trabalho, que se traduzem na baixa do valor das mercadorias que, se não houver a superexploração, deveriam conduzir à baixa da taxa de lucro. Em consequência, começam a declinar intencionalmente os termos do intercâmbio, como se indica em meu ensaio. Por outra parte, a presença crescente do capital estrangeiro no financiamento, na comercialização e, inclusive, na produção dos países dependentes, assim como nos serviços básicos, atua no sentido de transferir parte dos lucros ali obtidos para os países industriais. A partir de então, o montante do capital cedido pela economia dependente por meio das operações financeiras cresce mais rapidamente do que o saldo comercial. A transferência de lucros, consequentemente, de mais-valia para os países industriais aponta no sentido de formação de uma taxa média de lucro em nível internacional, liberando, portanto, o intercâmbio de sua dependência estrita em relação ao valor das mercadorias. Em outros termos, a importância que na etapa anterior tinha o valor como regulador das transações internacionais cede progressivamente lugar à primazia do preço de produção, entendido como custo de produção mais o lucro médio, que, como vimos, é inferior à mais-valia no caso dos países dependentes. Somente então se pode afirmar que, apesar de seguir estorvada por fatores de ordem extraeconômica, como por exemplo os monopólios coloniais, a economia internacional alcança sua plena maturidade e faz jogar em escala crescente os mecanismos próprios da acumulação de capital. Recordemos, para evitar equívocos, que a baixa da taxa de lucro nos países dependentes, como contrapartida da elevação de sua composição orgânica, se compensa mediante os procedimentos de superexploração do trabalho, ademais das circunstâncias peculiares que favorecem, nas economias agrárias e mineiras, a alta rentabilidade do capital variável. Em consequência, a economia dependente segue expandindo suas exportações, a preços sempre mais compensadores para os países industriais, com os efeitos conhecidos na acumulação interna destes, e simultaneamente mantém seu atrativo para os capitais externos, o que permite dar continuidade ao processo. 2. O desenvolvimento capitalista e a superexploração do trabalho. É nesse sentido que a economia dependente, e por consequência, a superexploração do trabalho, aparece como uma condição necessária do capitalismo mundial, contradizendo aqueles que, como Fernando Henrique Cardoso, a entendem como um fenômeno acidental no desenvolvimento deste. A opinião de Fernando Henrique Cardoso, emitida num comentário polêmico ao meu ensaio, é a de que, tendo em vista que a especificidade do capitalismo industrial reside na produção de mais-valia relativa, tudo o que se refere às formas de produção baseadas na mais-valia absoluta, por significativa que seja sua importância histórica, carece de interesse teórico. Entretanto, para Cardoso, isso não implica abandonar o estudo da economia dependente, uma vez que nesta se dá um processo simultâneo de desenvolvimento e de dependência, o que faz que, em sua etapa contemporânea, ela esteja baseada também na mais-valia relativa e no aumento da produtividade. Assinalemos inicialmente que o conceito de superexploração não é idêntico ao de mais-valia absoluta, já que inclui também uma modalidade de produção de mais-valia relativa, a que corresponde ao aumento da intensidade do trabalho. Por outra parte, a conversão do fundo de salário em fundo de acumulação de capital não representa rigorosamente uma forma de produção de mais-valia absoluta, posto que afeta simultaneamente os dois tempos de trabalho no interior da jornada de trabalho, e não somente o tempo de trabalho excedente, como ocorre com a mais-valia absoluta. Por tudo isso, a superexploração é melhor definida pela maior exploração da força física do trabalhador, em contraposição à exploração resultante do aumento de sua produtividade, e tende normalmente a se expressar no fato de que a força de trabalho se remunera abaixo de seu valor real. Não é esse, entretanto, o ponto central da discussão. O que se discute é se as formas de exploração que se afastam das que engendra mais-valia relativa sobre a base de uma maior produtividade devem ser excluídas da análise teórica do modo de produção capitalista.
O equívoco de Cardoso está em responder afirmativamente a essa questão, como se as formas superiores da acumulação capitalista implicassem a exclusão de suas formas inferiores e se dessem independentemente destas. Se Karl Marx houvesse compartilhado essa opinião, seguramente não teria se preocupado com a mais-valia absoluta e não a haveria integrado, enquanto conceito básico, em seu esquema teórico. Por conseguinte, o que se pretende demonstrar em meu ensaio é, primeiro, que a produção capitalista, ao desenvolver a força produtiva do trabalho, não suprime, e sim acentua, a maior exploração do trabalhador, e segundo, que as combinações das formas de exploração capitalista se levam a cabo de maneira desigual no conjunto do sistema, engendrando formações sociais distintas segundo o predomínio de uma forma determinada. Desenvolvamos brevemente esses pontos. O primeiro é fundamental, caso se queira entender como atual a lei geral da acumulação capitalista, ou seja, porque se produz a polarização crescente de riqueza e miséria no seio das sociedades em que ela opera. É nessa perspectiva, e somente nela, que os estudos sobre a chamada marginalidade social podem ser incorporados à teoria marxista da dependência. Dito de outra maneira, somente assim esta poderá resolver teoricamente os problemas colocados pelo crescimento da superpopulação relativa com as características extremadas que apresenta nas sociedades dependentes, sem cair no ecletismo de José Num, que o mesmo Cardoso criticou com tanta razão, nem tampouco no esquema de Aníbal Quijano, que, independentemente de seus méritos, conduz à identificação de um polo marginal nessas sociedades que não guarda relação com a maneira como ali se polarizam as contradições de classe. Sem pretender fazer aqui uma verdadeira análise do problema, vamos esclarecer alguns elementos explicativos que derivam das teses acima enunciadas. A relação positiva entre o aumento da força produtiva do trabalho e a maior exploração do trabalhador, que adquire um caráter agudo na economia dependente. Não é privativa desta, mas inerente ao próprio modo de produção capitalista. Isso se deve à maneira contraditória como essas duas formas fundamentais de exploração incidem no valor da produção e, por consequência, na mais-valia que ela gera. O desenvolvimento da força produtiva do trabalho, ao implicar produzir mais no mesmo tempo com o mesmo gasto de força de trabalho, reduz a quantidade de trabalho incorporada ao produto individual e rebaixa seu valor, afetando negativamente a mais-valia. A maior exploração do trabalhador oferece duas alternativas: aumentar o tempo de trabalho excedente, com ou sem modificação da jornada de trabalho, ou, sem alterar a jornada e o tempo de trabalho, elevar a intensidade do trabalho. Em ambos os casos, aumenta a massa de valor e a mais-valia produzidas. No último caso, ainda que se produza mais no mesmo tempo, isso acarreta maior dispêndio de força de trabalho, desde que o novo grau de intensidade se generalize. Cai o valor individual das mercadorias e, em circunstâncias iguais, diminui a mais-valia. No marco do regime capitalista de produção, essas tendências opostas que se derivam das duas grandes formas de exploração tendem a se neutralizar, porque o aumento da força produtiva do trabalho não apenas cria a possibilidade de maior exploração do trabalhador, como conduz a esse resultado. A redução do tempo total de trabalho de que o operário necessita para produzir uma certa massa de mercadorias permite ao capital, sem estender a jornada legal e até mesmo reduzindo-a, exigir do trabalhador mais tempo de trabalho efetivo e, portanto, uma massa superior de valor. Com isso, a ameaça que pesava sobre a taxa de mais-valia e sobre a taxa de lucro se compensa total ou parcialmente. O que aparece no plano da produção como diminuição do tempo de trabalho converte-se, do ponto de vista do capital, em aumento da produção exigida ao trabalhador. Isso se expressa nas condições de produção por meio da elevação da composição orgânica do capital, isto é, na diminuição relativa e segundo o ritmo da acumulação, também absoluta do capital variável, em outras palavras, na redução relativa ou absoluta da força de trabalho empregada e na expansão do exército industrial de reserva. Entretanto, existe interdependência estreita entre o aumento da produtividade, a intensificação do trabalho e a duração da jornada. O aumento da força produtiva do trabalho, ao implicar menor gasto físico, é o que permite aumentar a intensidade. Mas o aumento da intensidade choca-se com a possibilidade de estender a jornada e pressiona para reduzi-la. Inversamente, uma produtividade menor limita a possibilidade de intensificar o ritmo de trabalho e aponta para a extensão da jornada.
O fato de que, nos países altamente industrializados, a elevação simultânea de produtividade e de intensidade não tenha se traduzido, há várias décadas, na redução da jornada, não invalida o que se disse. Apenas revela a incapacidade da classe operária para defender seus legítimos interesses e se traduz no esgotamento prematuro da força de trabalho, expresso na redução progressiva da vida útil do trabalhador, assim como em transtornos psicofísicos provocados pelo excesso de fadiga. Na mesma linha de raciocínio, as limitações surgidas nos países dependentes para estender ao máximo a jornada têm obrigado o capital a recorrer ao aumento da produtividade e da intensidade, com os efeitos conhecidos no grau de conservação e desenvolvimento da força de trabalho. O que importa assinalar, em primeiro lugar, é que a superexploração não corresponde à sobrevivência de modos primitivos de acumulação de capital. Ela é inerente à acumulação capitalista e cresce correlativamente ao desenvolvimento da força produtiva do trabalho. Supor o contrário equivale a admitir que o capitalismo, à medida que se aproxima de seu modelo puro, se converte em um sistema cada vez menos explorador e logra reunir as condições para solucionar indefinidamente suas contradições internas. Em segundo lugar, de acordo com o grau de desenvolvimento das economias nacionais que integram o sistema, e com o que se verifica nos setores que compõem cada uma delas, a maior ou menor incidência das formas de exploração e a configuração específica que assumem modificam qualitativamente a maneira como ali incidem as leis de movimento do sistema e, em particular, a lei geral da acumulação do capital. Por essa razão, a chamada marginalidade social não pode ser tratada independentemente do entrelaçamento, nas economias dependentes, entre o aumento da produtividade do trabalho, que deriva da importação de tecnologia, e a maior exploração do trabalhador, que esse aumento da produtividade torna possível. Não por outra razão, a marginalidade adquire sua plena expressão nos países latino-americanos quando neles se desenvolve a economia industrial. A tarefa fundamental da teoria marxista da dependência consiste em determinar a legalidade específica pela qual se rege a economia dependente. Isso supõe situar seu estudo no contexto mais amplo das leis de desenvolvimento do sistema em seu conjunto e definir os graus intermediários pelos quais essas leis se especificam. Assim, a simultaneidade da dependência e do desenvolvimento poderá ser entendida. O conceito de subimperialismo emerge da definição desses graus intermediários e aponta para a especificação de como incide, na economia dependente, a lei segundo a qual o aumento da produtividade do trabalho, e por consequência, da composição orgânica do capital acarreta aumento da superexploração. É evidente que tal conceito não esgota a totalidade do problema. De todo modo, a exigência de especificar as leis gerais do desenvolvimento capitalista não permite, de um ponto de vista rigorosamente científico, recorrer a generalidades como a de que a nova forma da dependência repousa na mais-valia relativa e no aumento da produtividade. Isso não se sustenta porque tal característica é geral em todo o desenvolvimento capitalista. O problema está, portanto, em determinar o caráter que assume, na economia dependente, a produção de mais-valia relativa e o aumento da produtividade do trabalho. Nesse sentido, podem ser encontradas no ensaio indicações que, embora insuficientes, permitem vislumbrar o problema de fundo que a teoria marxista da dependência está chamada a enfrentar. As condições criadas pela superexploração do trabalho na economia dependente tendem a obstaculizar sua passagem da produção de mais-valia absoluta para a mais-valia relativa como forma dominante nas relações entre capital e trabalho. A gravitação desproporcional que a mais-valia extraordinária assume no sistema dependente é resultado disso e corresponde à expansão do exército industrial de reserva e ao estrangulamento relativo da capacidade de realização da produção. Mais que meros acidentes no curso do desenvolvimento dependente, ou elementos de ordem transicional, esses fenômenos são manifestações da maneira como incide, na economia dependente, a lei geral da acumulação de capital. Em última instância, é de novo a superexploração do trabalho que temos de nos referir para analisá-los. Essas são questões substantivas do ensaio que convém detalhar e esclarecer. Elas reafirmam a tese central ali sustentada: o fundamento da dependência é a superexploração do trabalho. As implicações da superexploração transcendem o plano da análise econômica e devem ser estudadas também dos pontos de vista sociológico e político. É avançando nessa direção que aceleraremos o parto da teoria marxista da dependência.
libertando-a das características funcional-desenvolvimentistas que se lhe aderiram em sua gestação.